Paz, meus queridos, tudo bem? Desculpem a demora para gravar esse outro vídeo, mas é que acabou chegando algumas coisas nossas, a nossa mudança, e a gente acabou se envolvendo mais com essas mudanças aí, para podermos organizar a nossa casa, né? Mas enfim, vamos estar falando sobre o capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses, né? Lembrando, sim, que 1 Tessalonicenses, no meu entendimento, é a segunda carta escrita por Paulo, mas não somente escrita por Paulo, Silvano, ou seja, Silas, né? E também por Timóteo, enquanto estavam em Corinto, né? Enquanto estavam em Corinto, eles escreveram essa carta, né? E logo no primeiro e no segundo versículo do capítulo 4, você percebe ali Paulo, Silas e Timóteo, ele começa com um pedido, né? Para que eles se mantivessem em Cristo, para que o povo de Tessalônica se mantivesse em Cristo. E nesse caso aqui, não se tratava, nesse caso específico, não se tratava assim de uma doutrina, de algo doutrinário, mas sim de uma diretiva moral, né? Eles estavam mais preocupados com a questão moral daquele povo, né? Porque era um povo que veio de uma religião pagã, então eles estavam mais preocupados com a questão moral do que propriamente com uma doutrina específica, né? E, e Paulo, quando ele os exorta a se manterem em Cristo, você vai perceber ali que no versículo 1, ele diz assim: e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Não quer dizer que eles não estavam fazendo, não quer dizer que eles não estavam cumprindo com essas coisas, com essas diretivas morais. Mas Paulo, de certa forma, os exortou, os incentivou a permanecer fazendo isso, né? Sabendo que aquele local era um local, né, de muito paganismo, de muito culto a deuses pagãos, né? Do versículo 2 até o versículo 8, trata-se de um discurso bem focado, né? Como eu já disse, devido a grande parte daquela população ser de uma religião pagã e se converter ao cristianismo, né? Então o Paulo, Silas e Timóteo, eles são bem precisos quanto ao conteúdo desse trecho dessa carta, né? Refere-se principalmente ao quê? Prostituição, a lascívia, né? Como nós já dissemos, né? O paganismo era a crença daquele povo, da maioria daquele povo não era judaica, era pagã, né? Era uma região da Grécia, então tinha muitos deuses e tinha muita prostituição, tinha muita orgia, o que fazia parte da própria crença, da própria cultura, né? Da própria religião, né? Esse tipo de prática. Então Paulo está dando essa diretiva moral, está dando esse incentivo, essa exortação moral em virtude disso. E nesse trecho do 2 a 8 é bem específico isso, né? Ele está falando exatamente sobre isso, sobre a prostituição, sobre as coisas imorais, sobre a lascívia, sobre orgia, de certa forma, né? Devido às práticas pagãs naquela região, né? Então, eles vieram desse paganismo, dessas práticas dentro da própria cultura, dentro da própria religião, e Paulo está falando: olha, isso não é bom, isso não é correto, não é assim que Cristo deseja, não é assim que Deus deseja, né? Ele está dizendo mais ou menos isso daí. No versículo 6, né, ele fica um alerta para nós, né? Não somente para aquele povo, mas para nós, né? No versículo 6 ele diz o seguinte: e que nessa matéria, ou seja, nessa matéria de sexualidade, de possuir o corpo em santificação, né, sobre prostituição, ele diz assim: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente ao vingador. Então fica um alerta para aquele que defrauda o irmão nessa área sexual, né? O Senhor claramente, né, é o vingador. Então, se você acaba defraudando o teu irmão, defraudando a tua irmã,
você acaba fazendo o teu próximo tropeçar nessa área, saiba que o Senhor é o vingador de todas essas coisas, né? No versículo 7 ao versículo 8, fica aqui então chamado de Deus a santificação, né? A separação, né? E um outro alerta, ele diz assim no versículo 8, Dessarte, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Ele está dizendo o seguinte, ó, se vocês rejeitarem esses nossos ensinamentos, vocês não estão nos rejeitando, vocês estão rejeitando o próprio Deus, né? Além de rejeitar o próprio Deus, de certa forma vocês estão rejeitando o Espírito Santo que Ele concedeu para que habitasse em nós, né? Então, é um outro alerta, né? Ao ouvirmos essa exortação e não acatarmos essa exortação, né? A gente não está rejeitando aquilo que Paulo está dizendo, nós estamos rejeitando aquilo que o próprio Deus está dizendo, né? Algo sobre santificação, sobre separação, né? Principalmente na questão moral, na questão sexual, né? No versículo 9, no versículo 10, assim como nos primeiros versículos desse capítulo, né, Paulo, Silas e Timóteo, eles elogiam os tessalonicenses, né? Desta vez eles elogiam pelo amor que eles têm de um para com os outros e com todos os da região da Macedônia, né? Que o amor deles não era somente de um para com os outros, mas as pessoas ao redor deles, né? As pessoas que eram da região da Macedônia, percebiam que havia amor da parte deles para com as outras pessoas. E também, assim como os primeiros versículos, Paulo não está dizendo, está elogiando, mas de certa forma está incentivando, exortando a permanecerem no amor, né? Então, o que eu entendo quando Paulo, mesmo eles praticando a santificação, né? Evitando coisas, a prostituição, evitando essas práticas imorais, né? Mesmo eles evitando, o Paulo ainda exorta-os a permanecer nisso. E aí, quando Paulo fala sobre o amor, mesmo que eles estejam praticando, porque Paulo fala que eles não tem nem o que acrescentar a eles nessa área, ele ainda os exorta a permanecerem nisso, a crescerem nisso, a se aprofundarem nisso, né? O Paulo diz assim, ó, não é necessário que vos escreva sobre tais coisas, que é o amor. Porém, ele exorta a permanecer nisso, né? O que eu entendo? Eu entendo o seguinte, que o caminhar com Deus, ele é um caminhar de uma crescente. Não existe uma constância com Deus. Ou você está em Deus e está progredindo, ou você está sem Deus e está regredindo. Não existe assim, olha, agora cheguei no nível bom em Deus, então não preciso mais nada. Ou vou orar de vez em quando, vou ler a palavra de vez em quando, não. Ou você está num processo de crescimento, ou você está num processo de decrescer, né? Então, o caminhar com Deus é isso. Mesmo que você esteja praticando, mesmo que você esteja se santificando, mesmo que você esteja se separando a Deus, orando, prossiga fazendo essas coisas, porque o caminhar com Deus é uma crescente, né? E nós vemos isso em Efésios, vou abrir aqui rapidinho Efésios para vocês, Efésios 4, 13 e 15, que eu tinha anotado aqui. Efésios 4, do 13 ao 15. Aqui está falando sobre os 5 ministérios, né? E que isso edifica o corpo de Cristo, né? E ali ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que os induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Né? Então ele está falando assim, olha, você tem que chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? Ou seja, nós vamos sempre progredir, nós vamos sempre crescer nisso. Ninguém nunca vai chegar à perfeição, mas nós temos que buscá-la, nós temos que caminhar em direção a isso, né? E ele fala que os 5 ministérios, né? O profeta, o pastor, o mestre, o evangelista e o apóstolo,
serve para isso, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós possamos chegar à unidade perfeita, para que nós possamos chegar à varonilidade perfeita, à medida da estatura da plenitude de Cristo, né? Então, nós temos que progredir, nós temos que permanecer crescendo. E também em Filipenses 3, né? Ele está falando da seguinte forma, Filipenses 3, a partir do versículo 12, está dizendo assim, né? Paulo, ele exorta a alegria, fala sobre avisa o pessoal contra os falsos mestres, ali no capítulo 3, né? E depois ele fala sobre a sua vocação. E aí ele diz assim, ó, não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Preste atenção, não que ele já tenha obtido a perfeição, encontrado a perfeição, não que ele já esteja na perfeita varonilidade, ou na estatura da plenitude de Cristo. Ele fala, olha, não consegui isso, não alcancei a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Né? Então ele está dizendo assim, ó, não que eu seja perfeito, mas eu estou prosseguindo para o alvo, eu estou me mantendo em crescimento. Né? Então, essa passagem, esse texto específico aqui do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, ele sempre está falando assim, olha, vocês já estão fazendo, então prossigam fazendo. Né? Vocês já estão se separando, prossigam se separando, se santificando. Vocês já estão amando uns aos outros e amando os da Macedônia, amando as outras pessoas, então prossigam amando. Não permita que qualquer coisa vocês se afastem, não comecem a regredir, porque, como eu disse, o caminhar com Cristo, ou você está numa crescente ou você está numa decrescente. Não existe uma estabilidade em Cristo, não existe assim, agora eu estou aqui, perfeito, para mim já tá bom, então vou me manter nisso. Não, ou você está crescendo ou você está caindo. Ou você está subindo em Deus ou você está caindo em Deus. Então eu percebo isso nessa carta nesse capítulo 4 de Paulo, quando ele sempre está lá. Olha, vocês já fazem isso, mas permaneçam fazendo. Vocês já estão cumprindo com isso, mas permaneçam cumprindo com isso, né? No versículo 11, no versículo 12, né? É uma exortação ao trabalho, né? A partir do versículo 11, Paulo sempre fala sobre isso, sobre aqueles que não querem trabalhar, que acaba sendo um peso para os outros, né? Então, Paulo, ele sempre fala sobre isso, tanto que ele fala assim em 1 Tessalonicenses 3, 10, em 2 Tessalonicenses, melhor dizendo, 3:10, ele diz assim, ó, se alguém não quer trabalhar, não coma. Então, Paulo sempre exorta as pessoas a estarem trabalhando. Ele fala, olha, eu sempre fui exemplo, nunca fui peso para ninguém aí. Né? Vocês lembram quando eu estava com vocês? Eu sempre trabalhei para que não fosse peso para nenhum de vocês. Então, assim, trabalhem, né? Busquem o crescimento de vocês através do trabalho, né? Só que assim, eu creio que em Tessalônica, não só em Tessalônica, mas nas outras regiões também, Paulo ele estava provavelmente enfrentando um problema com as pessoas que não queriam trabalhar. Por quê? Qual que era a ideia? Cristo já estava voltando. A ideia é que Cristo já estava voltando. Então, porque Cristo já estava voltando, as pessoas entendiam que trabalhar era perder tempo. Se eu vou viver com Cristo, se eu não vou ter mais problema, dor, se eu vou viver eternamente, por que eu estou querendo acumular coisas nessa terra? Né? Então, a ideia talvez tenha sido essa, olha, Cristo já está voltando, então não vou trabalhar, vou perder meu tempo, vou aproveitar, entre aspas, vou aproveitar a minha vida aqui nessa terra e vou fazer o que eu quero, não vou ficar gastando meu tempo em trabalho, vou buscar, sei lá, satisfazer o meu espírito, vou orar, ou então satisfazer a própria carne, vou ter meu tempo de lazer, vou assistir Netflix, vou jogar videogame, porque Cristo já está voltando, né? Eu não vou ficar trabalhando, ficar me matando de trabalhar, porque Cristo já está voltando e eu vou acumular dinheiro aqui, daqui a pouco estou indo embora, não aproveitei nada desse dinheiro que eu acumulei. Então, provavelmente, esse era o problema que Paulo estava enfrentando, que as pessoas não estavam querendo trabalhar,
porque Cristo já estava voltando e seria perder tempo, né? Ainda no versículo 12, está escrito assim, vos porteis com dignidade para com os de fora, né? No versículo 12, essa questão de vos portar com dignidade para com os de fora, olha, essa passagem novamente, assim como em outras diversas passagens, a gente sempre tem nos lembrado, sempre tem me lembrado de Atos 1:8, aqui especificamente também eu me lembro de Atos 1:8, né? O poder para testemunharmos, né? Que o Espírito Santo é um poder para sermos testemunha, para sermos mártires, né? Que o nosso modo de vida é a melhor forma de pregação do Evangelho. A forma com que nós vivemos, a forma com que nós nos portamos perante os de fora é a melhor forma de pregação. Mais do que falar, nós temos que ser. Existe uma frase, eu não vou me lembrar de quem era o pensador, mas diz assim, olha, as suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir sua voz. Não adianta nós queremos pregar sobre amor, falar sobre amor, mas nós não vivemos o amor. Ou não adianta eu querer ir lá na igreja pregar e falar, porque a família tem que ser assim, a família tem que ser assada. E a minha família não é dessa forma. Não adianta eu querer falar assim, olha, porque, irmão, nós temos que fazer isso, nós temos que orar, nós temos que caminhar, nós temos que não sei o quê. E eu não faço isso. Eu estou caindo caindo da minha própria pregação, naquilo que eu estou dizendo, eu já estou sendo falho naquilo que eu já estou dizendo, né? Então eu percebo isso, né? Nessa passagem, ele fala assim, olha, porteis com dignidade para com os de fora. Como nós temos problemas com isso, né? Como nós cristãos, crentes, temos problemas com isso. Devemos, não pagamos, não honramos nossa família, nossa esposa, sei lá, damos mau testemunho quanto aquilo que sai da nossa boca, quanto aquilo que nossas atitudes, as palavras que saem da nossa boca. Então, aquilo que nós vemos, ouvimos, aquilo que nós falamos. Então, eu percebo isso, né? E principalmente, quando nós lemos lá em 1 Timóteo, no capítulo 3, que ali fala sobre as qualificações de um ministro de Deus, de um presbítero, de um bispo, né, de um diácono, né? E especificamente no 1 Timóteo 3,7, ele diz assim, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, né? Dentre as qualificações daquele que deseja ser um pastor, que deseja ser um presbítero, que deseja ser um ministro do Evangelho de Cristo, uma das características desse ministro é que é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Ele não está falando nem daqueles que estão na igreja, mas aqueles que estão fora da igreja. Como que as pessoas de fora da igreja, como que aqueles que não são cristãos te enxergam? Como uma pessoa arrogante, como um cara que xinga, que fala, que prega na igreja, mas não vale nada. Qual é o seu testemunho lá fora, né? E Paulo está falando sobre isso, né? Está falando assim, olha, vocês têm que se portar com dignidade, principalmente com as pessoas de fora. As pessoas têm que enxergar você à luz de Cristo. As pessoas têm que enxergar nas suas atitudes o amor de Deus. Não adianta você somente falar, não adianta você somente pregar o evangelho, você precisa viver o evangelho, né? Então, o que fica claro aqui para nós? Uma aplicação que o cristão, ele deve dar o exemplo de quem ele é, né? Ele tem que dar o exemplo de quem ele é, ou melhor, de quem habita nele. Quem que habita em nós? Quem que habita em você? Quem que habita em mim? É esse que tem que brilhar, é esse que tem que aparecer. E às vezes nossas atitudes, nossas falas, nossos pensamentos, ou aquilo a nossa falta de caráter, a nossa falta de testemunho para os de fora, na verdade envergonha a Cristo, escandaliza as pessoas, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. É o que Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 12. A partir do versículo 13, vai falar um pouco de escatologia, né? Sobre o fim dos tempos, né? Mas
aqui não está falando quanto ao que vai acontecer depois que nós morremos, né? Isso é um versículo, essa é uma passagem que a maioria das pessoas usam para falar aquilo que vai acontecer. Alguns utilizam dessa passagem, na verdade, para falar assim, olha, depois que morremos vai ser dessa forma. É isso aqui que vai acontecer. Mas a pergunta para essa resposta de Paulo não é exatamente a pergunta, olha, o que vai acontecer depois que a gente morrer? Essa não é a pergunta que os Tessalonicenses estavam fazendo a Paulo. A pergunta que eles estavam fazendo a Paulo era, olha, e aqueles que morreram? Quando Cristo voltar, o que vai acontecer? Eles não vão participar da vida eterna? Eles não vão viver com Cristo eternamente? Eles não vão participar da glória? Não vão morar com Deus? Porque eles já morreram, e aí? O que vai acontecer? Então, Paulo está elucidando essa pergunta. Está falando assim, olha, não se preocupe quanto a esses que dormem, né? A pergunta não era assim, o que vai acontecer depois que a gente morrer? A pergunta era, e os que morreram vão participar da glória? Vão participar, quando Cristo voltar, vão participar com ele? E Paulo, então, a partir do versículo 13, mais ou menos até o versículo 17, ele está respondendo essa pergunta dos Tessalonicenses. Né? E ele diz assim, ó, não queremos, porém, irmãos, nós queremos, né? Não somente Paulo, Timóteo e Silas também, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Ou seja, aqui os que dormem, ele está dizendo aos que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, ó, eles morreram, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a esses que morreram, para que vocês não fiquem tristes, para que vocês não desanimem. Pô, minha mãe já morreu, Cristo ainda não voltou, né? Ela era uma crente fervorosa e ele não voltou ainda. O que vai acontecer com ela? Será que ela vai viver com Cristo também? Será que ela vai estar comigo também na glória? E essa talvez seria a dúvida, né? Daqueles que perderam seus entes queridos, que morreram em Cristo, né? E eles não sabiam o que iria acontecer com esses que morreram, né? Eu quero trazer aqui, fugindo um pouco até do assunto dessa carta, duas versões para esse dorme, quanto aos que dormem, né? Existem dois tipos de interpretação, né? Existe uma interpretação que esses que dormem é uma força de expressão, uma figura de linguagem, né? Os que dormem é uma forma mais poética. Talvez Paulo estava falando de uma forma mais poética quanto aqueles que morreram, né? Então, o que quer dizer assim? Ó, eles estão mortos, eles estão dormindo e creem, na verdade, que o corpo repousa, mas que a alma já se encontra numa antessala para o paraíso, ou então numa antessala para o inferno, né? Aqueles que interpretam aqueles que dormem como uma forma mais poética, uma figura de linguagem, eles interpretam da seguinte forma: não é que eles estão dormindo, eles morreram, mas o corpo está repousando, aguardando a volta de Cristo, mas a sua alma já está lá no seio de Abraão, na antessala para o paraíso, né? E aqueles que morreram sem Cristo já está no Hades, numa antessala, vamos dizer assim, né? Tô colocando entre aspas, antessala para o inferno, né? E da onde que eles tiram isso? Da parábola do rico e do Lázaro, que está em Lucas 16, do 19 ao 31, né? Para aqueles que encontram salvação, para aqueles que encontraram salvação enquanto vivos, estão no seio de Abraão. Para aqueles que foram condenados, que já estão condenados, estão no Hades, né? E eles utilizam dessa parábola do rico e do Lázaro para explicar isso, que aqueles que dormem, é só uma figura de linguagem. Olha, aqueles que dormem estão de olho fechado, não se movimentam, parece que está dormindo, mas é uma forma poética de dizer que eles morreram. Então eles creem dessa forma. E existem aqueles que dizem que essa passagem realmente dorme, eles estão em atitude de quem dorme, né? Ou seja, após a morte, estão como que dormindo, somente aguardando a ressurreição em Cristo. Não sabem de mais nada, não há ódio, não há rancor, não há nem amor a neles mais. Eles estão dormindo, estão inconscientes, né? E da onde que eles tiram isso? De Eclesiastes 9, do 5 ao 6. Que fala mais ou menos isso daqui, que aqueles que dormem já não tem mais rancor, já não tem mais ódio, já não tem mais amor. Então eles falam assim que quando Paulo diz que eles estão dormindo, eles estão nessa atitude de inconsciência. Eles não estão
não estão no seio de Abraão, não estão no Hades, não estão em lugar nenhum. Estão em uma atitude de inconsciência dormindo, aguardando a volta de Cristo para ressuscitarem, né, e subirem com Cristo para as bodas do Cordeiro. Então existem essas duas interpretações, né? Porém, de certa forma, no meu entendimento, isso não vai fazer diferença nenhuma se os que dormem estão no seio de Abraão ou no Hades, ou os que dormem estão dormindo mesmo inconscientes. Por que para mim não interfere na minha fé? Porque independente se você vai estar no seio de Abraão ou se você vai estar inconsciente, o que você tem que fazer? Você tem que ter uma vida em Cristo. Porque quando você morrer ou na volta do Senhor, né, se nós não morrermos e vermos a volta do Senhor, vocês têm que estar em Cristo. Vocês não têm que se preocupar com aquilo que vai acontecer depois que a gente morrer. A gente vai estar inconsciente ou vai estar no seio de Abraão no Hades? Não. Nós temos que estar hoje nos preparando para a volta de Cristo ou para a nossa morte. Porque independente de que lugar nós estaremos, né? Se conscientes, com a alma numa antessala para o paraíso, numa antessala para o inferno, ou inconscientes, nós devemos estar preparados. Nós temos que ter em mente isso, que nós temos que estar preparados para a nossa morte ou para a volta de Cristo, né? Mas aí nós vamos estar na antessala. Nós vamos estar inconscientes. Para mim não interessa, né? Você pode acreditar de qualquer forma, se você vai estar inconsciente ou se você vai estar numa antessala, desde que você esteja em Cristo, não vai fazer diferença nenhuma. Não vai fazer diferença nenhuma se você vai estar dormindo ou se você vai estar na antessala pro paraíso. Não sei se vocês me entenderam, né? Existem essas duas versões para essa passagem, porém, né, você pode pesquisar, né? Pode buscar entender um pouco melhor sobre isso. No entanto, o que você tem que fazer hoje é se preparar para a sua morte ou se preparar para a volta de Cristo, né? Fala se preparar para a morte, parece que nós estamos já morrendo, nós já estamos caminhando para a morte. Não é isso. Mas nós temos que nos preparar em vida para que quando nós morremos, nós estaremos com Cristo. Então nós vamos estar com Cristo, né? Amém? Não sei se todos entenderam, mas é isso que eu queria trazer para vocês. Existem essas duas versões, no entanto, a nossa mente, a nossa consciência tem que estar. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar prontos para Ele, né? No versículo 14, do versículo 14 ao 16, Paulo elucida então aos Tessalonicenses a dúvida. Jesus morreu e ressuscitou, então também aqueles que morreram vão ressuscitar com Ele, né? Assim como Cristo já ressuscitou, eles também vão ressuscitar. E aqui é uma ordem. Paulo põe uma ordem de como será a volta de Cristo, né? Quando Cristo voltar, qual ordem vai ser? Quem que vai primeiro? Então Paulo já está elucidando também. Não era essa a dúvida, mas Paulo já está falando, olha, vai ser dessa forma aqui, olha. Cristo vem, como Cristo ressuscitou, Ele também vai ressuscitar aqueles que já morreram com Ele. E esses que morreram com Ele vão ressuscitar e vão primeiro. Depois nós que permanecermos vivos, né? Ele está dizendo isso, né? Que aqueles que morreram irão primeiro com o Senhor, né? E depois nós que permanecermos vivos, juntamente estaremos com Ele, mas primeiro vão os mortos. Então ele põe uma ordem, primeiro esses, depois esses, né? E ele elucida então essa dúvida. Olha, eles morreram, né? Eles morreram. Mas morreram em Cristo, então eles vão ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou, eles também vão ressuscitar. Essa era a maior dúvida. Não era a dúvida assim, estão dormindo, estão no seio de Abraão, estão inconscientes, estão no Hades. Não era essa a dúvida. A dúvida era o que vai acontecer com esses que já morreram. Então, no versículo 14 ao versículo 16, ele elucida isso e ainda põe uma ordem de como as coisas irão acontecer. No 17, fala sobre o arrebatamento, especificamente sobre o arrebatamento. E essa é a principal fonte bíblica para a doutrina do arrebatamento. Essa é a principal fonte, né? E no Novo Testamento é o único lugar
em que o arrebatamento é mencionado mais claramente, né? É o único lugar que fala mais claro sobre arrebatamento, utilizando até a palavra arrebatamento, né? Então, esse versículo 17 é a fonte primária, né? A principal fonte para a doutrina do arrebatamento, né? E nessa passagem, né, dá a entender, e eu também acredito dessa forma, que isso vai ser algo, não vai ser algo assim escondido. Ah, as pessoas sumiram. Nossa, olha só, ninguém viu. Não, eu tendo a entender, eu tendo a crer que isso vai ser algo que todas as pessoas vão ver, né? Não vai ser algo escondido, não vai ser algo olha, ninguém viu o que aconteceu e as pessoas sumiram. Não, eu creio que as pessoas vão ver o arrebatamento, que todos verão o arrebatamento, né? Acho que o versículo 17 é mais isso mesmo, né? Nosso encontro com o Senhor nos ares, né? Nós teremos a bodas do Cordeiro ali, né? E estaremos para sempre com o Senhor, é o que diz o versículo 17. Então eu acredito que seja algo que todas as pessoas verão, que todo mundo verá isso. Não algo escondido, não uma missão secreta, não, mas algo que todos verão. E no versículo 18, Paulo, ele encerrando já esse capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, né? Paulo, ele fala assim, ó, então espalhem isso, né? Consolem uns aos outros com isso que eu estou dizendo para vocês. Olha, não se entristeçam, né? É isso que vai acontecer. Os mortos vão ressuscitar, irão primeiro com ele, depois nós que permanecemos vivos também nos encontraremos com ele nos ares, né? Seremos arrebatados, nos encontraremos com ele nos ares e viveremos com ele para sempre. Então consolem uns aos outros, né? Divulguem isso, falem isso, né? Não permitam que essa questão daqueles que dormem, daqueles que estão mortos, inquietem o vosso coração. É isso que Paulo está dizendo. De certa forma, Paulo está consolando. Nesse momento, Paulo está consolando. A partir do versículo 13, é um consolo àqueles que estavam com essa dúvida a respeito dos que já haviam morrido. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, né? Mais uma vez eu peço desculpa pela demora, mas ocorreu alguns imprevistos, né? Não tão imprevistos, porque a gente já sabia que ia chegar a nossa mudança, mas acabou que a gente teve que organizar a nossa casa antes de gravarmos esse vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que vocês estejam acompanhando e até o final do ano, eu creio em nome de Jesus que nós chegaremos terminaremos 1 Tessalonicenses, leremos 2 Tessalonicenses e ainda iremos até o capítulo 8 de 1 Coríntios, tá bom? Deus abençoe vocês.